Olá, tudo bom? Nós somos o grupo G. Esse é o experimento 4 de prática de eletromagnetismo. Hoje o tema é sobre máquinas elétricas. O nosso grupo é composto por mim, João Vitor Silva Garcia, Thiago Marques, Vitor Hugo, Fernanda Nobre. Nosso professor orientador é o professor Gerardo Pisa. Dando início com um breve resumo, sob o conceito de máquinas elétricas está reunido os motores, os geradores e os transformadores. É comum nas máquinas elétricas que todas elas trabalham com transformação de um tipo de energia em outro, e em todas elas está presente a energia magnética. Este é o denominador comum das máquinas elétricas. Entrando um pouco mais adentro em máquinas elétricas, nós temos as máquinas elétricas rotativas. Entre as máquinas elétricas rotativas, nós temos motores elétricos e geradores elétricos. Okay? São essas duas divisões que existem em máquinas elétricas rotativas. Onde motores elétricos são máquinas que convertem energia elétrica aplicada aos seus terminais para energia mecânica. Enquanto isso, os geradores elétricos já fazem meio que o serviço contrário. Eles aí vão transformar a energia mecânica em energia elétrica, né? E vale uma ressalva aí que, embora diversas formas de energia, né, mecânica, térmica e química, entre tantas aí, possam ser convertidas em eletricidade, tá? O termo gerador elétrico se reserva na indústria, principalmente, né, na indústria, apenas para as máquinas que convertem energia mecânica em elétrica, ok? Então, continuidade que eu vou trazer uns exemplinhos aqui de máquinas elétricas. Entre elas aqui nós temos cortadeiras, lixadeiras, parafusadeiras elétricas, tá? De uso na construção, principalmente. Mas também no dia a dia nós temos alguns exemplos como ventilador, liquidificador, ok? Como exemplo aí de gerador elétrico, nós temos aqui que nós podemos chamar de uma barragem, né? De uma barragem hidrelétrica, muito utilizada no Brasil, onde ela vai converter essa energia mecânica gerada pela queda d'água em energia elétrica. Após ela fazer a rotação desse motor, ele vai estar passando pelo alternador, e esse alternador vai transformando isso aí em corrente, está transformando isso aí em energia, ok? Agora entrando em máquinas elétricas estacionárias, como o nome bem sugere, são máquinas estáticas, que não produzem movimento no seu funcionamento. Fazem parte dessas categorias os transformadores, né? O que são transformadores? Transformadores são máquinas que fazem a transformação, como seu nome bem diz, da energia elétrica com a função de adaptar a tensão dessa energia. Ela vai fazer a elevação ou abaixamento dessa tensão. Além de certos tipos, fazer o isolamento galvânico entre primário e secundário. Vou trazer aqui uma arquitetura simples, uma arquitetura de mais fácil compreensão de um transformador, onde a gente tem um lado primário e um lado secundário. Como podemos ver aqui, temos a formação que podemos chamar de uma bobina 1, bobina 2, ok? E o que acontece, né? Como eu bem disse, o transformador ele vai ter a função de abaixar ou elevar a tensão, né? E como ele faz isso? Quando uma corrente elétrica alternada passa através do enrolamento primário, né, um campo magnético oscilante é produzido. Aí o que esse campo magnético oscilante faz, né? Aí agora sim, através desse campo ele vai estar vai estar fazendo a indução de uma corrente elétrica na bobina secundária. Aí, dependendo da disposição da quantidade de espiras na bobina secundária, aí sim nós vamos ter o aumento ou a diminuição da tensão elétrica. Agora falando um pouquinho sobre o motor de corrente contínua, os famosos MCC, eles são aí fortemente conhecidos por funcionar tanto como motor quanto gerador de energia elétrica. Como assim, né? Aqui um exemplo maior, e também é um exemplo de onde é mais comum encontrar ele, assim, vamos dizer, no nosso dia a dia, quando você tem uma criança em casa, onde é que é? Nos brinquedos. Brinquedos de crianças têm muitos geradores MCC, porque geralmente brinquedos eletrônicos são movidos a pilha, e pilha é uma fonte de corrente contínua, ok? Um outro exemplo que eu posso estar citando são os notebooks. Inclusive, eu estou na frente de um agora mesmo. E qual é a principal fonte de alimentação de notebook? É uma bateria. E baterias são fontes de energia, de corrente contínuas. E nos notebooks, geralmente, vamos encontrar uma pecinha chamada cooler. E esse cooler ele é responsável pela refrigeração do nosso notebook, para que ele não sobreaqueça. Como ele faz isso? Ele vai receber a energia contínua
e junto com um pequeno MCC vai estar fazendo a rotação de uma ventoinha. Esse conjunto, esse equipamento se chama cooler. Então, nós temos aí o que seria até mesmo parecido com esse brinquedo da nossa representação aqui, só que com uma ventoinha consideravelmente bem maior do que o nosso MCC, tá? Porque é um notebook, os equipamentos são mais compactos, ok? Agora falando um pouquinho mais sobre a parte teórica do porquê, de como isso está acontecendo, nós vamos estar entrando agora na explicação de indução eletromagnética, né? Onde essa indução ela ocorre quando a variação de um campo magnético nas proximidades de um condutor causa-lhe o surgimento de uma força eletromotriz induzida. Ela é descrita qualitativamente e matematicamente pela lei de Faraday, Lenz. Indução. Ela é descrita qualitativa e matematicamente pela lei de Faraday e Lenz. Esse fenômeno explica o surgimento da força eletromotriz induzida em bobinas condutores inseridas em regiões dotadas de campo magnético variável, podendo ser essa variação de módulo, direção ou até mesmo sentido. De acordo com a lei de Faraday-Lenz, quando uma bobina está inserida em uma região de campo magnético, como quando disposta entre os polos magnéticos de um ímã, ela é continuamente atravessada por certa quantidade de linhas de indução, também conhecidas como linhas de campo magnético. Caso o número de linhas de indução mude, uma corrente elétrica surgirá na bobina, dando origem a um campo magnético que se opõe à mudança na quantidade de linhas que atravessam essa bobina. Agora vamos falar um pouquinho sobre fluxo magnético, né? Como podem ver, eu já estou até trazendo mesmo a fórmula usada para o cálculo do fluxo magnético, onde nós temos o fluxo magnético que vai ser igual a BA cosseno de θ, onde B corresponde ao campo magnético e a área do condutor. E esse θ vai ser o ângulo formado entre a normal e a área A. Aqui nós temos a exemplificação melhor. Aqui nós temos o ângulo do campo com a normal e a área A respectiva, onde esse campo corta. Ok? Então, o que seria esse fluxo magnético, né? O fluxo magnético é a quantidade de linhas de campo magnético, também conhecidas como linha de indução, que atravessam a área de um condutor, né? E trata-se de uma grandeza escalar, medida em Weber, que é o WB, ok? Que depende de fatores como a intensidade do campo magnético, a área do condutor e o ângulo formado entre as linhas de campo magnético e a direção normal à área do condutor, tá? Como a gente viu na fórmula. Falando um pouquinho agora sobre força eletromotriz, também trago aí para vocês a fórmula de força eletromotriz induzida, que ela é igual à variação do fluxo magnético em relação a um certo intervalo de tempo, tanto que a gente vai ter então essa variação sobre um dt, onde esse dt representa o tempo, e a força eletromotriz induzida é representada por essa letrinha grega. O que seria essa força eletromotriz induzida? Conhecida como Fem. A Fem é, na verdade, um potencial elétrico dinâmico. Esse potencial elétrico é medido em volts e surge para compensar a variação do fluxo de campo magnético que atravessa algum condutor. Portanto, nos condutores, o surgimento da Fem é acompanhado pelo estabelecimento de uma corrente elétrica induzida, ok? Falando um pouquinho sobre o sentido da corrente elétrica induzida, né, onde o sentido da corrente elétrica induzida em uma espira depende da variação do fluxo magnético sobre ela. Caso o polo magnético norte de um ímã esteja apontando para a espira e esse ímã aproxime-se, por exemplo, a espira produzirá um campo magnético norte para se opor a tal variação. Nesse caso, a corrente elétrica terá o seu sentido de circulação determinado pela regra da mão direita. Como é que funciona essa regra da mão direita? A gente vai apontar o polegar no sentido do campo magnético e em seguida fechar os dedos da mão direita. O sentido do fechamento dos dedos indica o sentido da corrente elétrica. Ok? Como falado anteriormente, o motor elétrico ele converte a energia elétrica em energia mecânica. E este funciona pela repulsão entre dois tipos de ímã, um natural e outro criado pela corrente elétrica. A energia entra pelo fio e alimenta a bobina, que cria um campo magnético constante, fazendo o mesmo girar. Este no vídeo é um motor de corrente contínua e ele funciona da seguinte maneira. Com o uso de um ímã, fornecido o campo magnético constante e a armação é uma bobina
feita de maneira simples. A bobina é conectada a uma fonte de alimentação de corrente contínua por 2 anéis do comutador. Quando a corrente flui através da bobina, uma força eletromotriz é induzida sobre ela de acordo com a lei de Lenz. Dessa forma, a bobina começa a rodar. Conforme a rotação, os conectores são ligados a uma fonte de alimentação de polaridade oposta como resultado. O lado direito a corrente atrai, e do lado esquerdo irá empurrar. E durante o movimento, o torque estará na mesma direção. Então a bobina continuará rodando. Vamos falar agora, fazer o nosso fórum, e nesse espaço a gente vai utilizar para debater, na verdade, não os resultados negativos, não o resultado positivo, infelizmente. Esse espaço vai ser utilizado para a gente falar sobre o nosso motor e um pouquinho de as possíveis causas de por que ele deu errado. Então, aqui não é a bancada completa, mas esse aqui é a parte principal dele, é o core. E aqui nós temos a haste, que ele gira em torno. A base dele é feita de uma seringa, sem o êmbolo, com uma tampinha de plástico. E o bocal principal, que está aqui isolado por um canudinho plástico para não entrar em contato com o nosso eixo, serve como isolamento. Aqui estão as bobinas que foram afixadas aqui utilizando parafusos, e essas hastes em L, elas servem como os nossos polos das nossas bobinas. Então, a montagem, ela consiste em conectar o input da bobina num polo, por exemplo, nesse aqui, e o output, dois terminais ao lado. Então você acaba criando um formato onde, enquanto uma bobina está passando uma corrente no sentido, a outra bobina está passando no outro, e isso somado dos ímãs com o positivo e negativo apontando, você acaba tendo sentidos opostos e criando uma rotação. Infelizmente, não funcionou. Vale também mostrar aqui o que seria a nossa fonte e o que seriam as escovas do nosso motor, ao qual fazem a conexão com as bobinas. Então, isso aqui foram 3 pilhas conectadas em série. Então, esse aqui seria o nosso polo negativo, esse aqui o nosso positivo, e o motor ele fica em contato com essa parte, e enquanto ele gira, ele vai trocando a polaridade. Possivelmente não deu certo. O motor não girou, porque ele está pesado demais para rotacionar com tão pouco cobre. O ideal seria fazer umas 100 voltas por bobina, mas o carretel de cobre grande ele demoraria por volta aí de 2 meses para chegar, e o preço do cobre no metro acabou ficando muito caro. Então, eu tive que fazer com um pouquinho menos de cobre, né? E infelizmente também a gente não teve o apoio do pessoal, né? A gente teve que fazer só com as ferramentas que eu tinha aqui em casa, só com os materiais que eu tinha na minha casa, e não com o apoio da equipe inteira, né? Devido à pandemia. Então, a gente acabou realmente falhando aqui por escassez de recursos. Então, mas foi bacana ter a oportunidade de trabalhar e ver que também não é tão simples montar esse motor, até porque quando você está enrolando o cobre, se ele quebrar, você tem que começar tudo de novo, né? Que foi o que aconteceu uma vez, e eu perdi boa parte do cobre porque não ia funcionar daquela maneira. Eu tive que jogar fora e fazer uma nova bobina. Então, se alguém tiver alguma dúvida aí também sobre montagem, sobre os materiais utilizados, fico aqui à disposição. Esse cobre que tu usou, né? Eu Uhum. já vi algumas pessoas que usam cobre, aquele cobre vem meio encapado, né, com a cera, É o esmaltado. o esmaltado. Esse também Uhum. é assim? Ele Então por é. isso quando ele quebra, É, acabou a história. é. Não, mas o lance do esmaltado é o seguinte: você
A bobina só vai funcionar se for com um cobre esmaltado, senão se você usar um cobre normal e você enrolar uma bobina, não é uma bobina. Você vai ter apenas uma grande massa de cobre com o mesmo potencial, certo? Já que vai estar tudo em contato, se está tudo em contato e é material condutor, eles vão estar num potencial semelhante, tendendo ao seu mesmo potencial. Mas a questão é que você desencapa a ponta. Então você pega a pontinha do cobre, lixa ela, que foi o que eu fiz, lixa bem, porque tem que tirar o cobre, e aí você Tirar só todo o lixa, esmalte, né? remover o esmalte, que forma a camada isolante, ele funciona. Então, assim, eu não acredito que seja uma questão de mau contato. E também eu tô sem multímetro aqui em casa. Meu multímetro tá queimado, então eu não conseguia verificar a condutividade. Fiz questão, inclusive, de usar pilhas novas para ter certeza de que não era uma corrente baixa. Então, foi o que deu para fazer, né, com os materiais aqui de casa. E também, assim, e boa parte da montagem foi feita usando cola quente. Enquanto os outros exemplos que eu vi na internet, quando eles tinham que colar um outro material, o pessoal usava uma cola adesiva e tudo mais. E também eu não tinha à disposição, infelizmente. Então, mas foi bem interessante ver a montagem, Sim. foi bacana encontrar esses desafios, ver que uma coisa tão simples assim que você acha que você vai gastar uma tarde, você acaba gastando aí 2, 3 dias, até mais. Se for contar a procura dos materiais e tudo mais. Enfim. É complicado. Mas faz parte também, né, da experimentação, errar e continuar, né? Enfim, acredito que é isso, né, sobre o nosso fórum. Se ninguém tiver mais dúvidas também, encerramos aqui e muito obrigado.